Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que tem sido o destaque aí dos últimos dias, né? Que é a situação do próprio coronavírus. Mas eu não quero falar só aquilo que a gente já está cansado de ouvir na televisão. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre os impactos que a gente tem percebido no mercado de crédito e cobrança com relação ao Covid-19. É, Hoje a gente fez um call onde eu já comentei com vocês algumas vezes. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Melhores Práticas, onde existe aí uma quantidade de pessoas que são representantes do mercado de crédito, cobrança, mercado de varejo, financeiras, administradoras de cartão, né, das mais diversas empresas. E a gente hoje pela manhã fez um call onde, na verdade, por iniciativa nossa aqui da FAICO, da GoOn, a gente sugeriu um bate-papo para a gente trocar algumas ideias e entender um pouquinho o impacto dessa situação no mercado de crédito e cobrança. Né? A gente começou a perceber essa semana um grande movimento já dos 5 principais bancos falando sobre o refinanciamento de dívidas, né? Na verdade, a postergação de vencimentos. O próprio Itaú tá começando a divulgar propagandas. Ontem eu vi uma na televisão falando que se você é cliente Itaú, tem algum empréstimo, esse empréstimo pode ser postergado por 60 dias, mantendo-se os juros do produto. Né? E aí a gente tem duas situações. Né? Como é que eu continuo dando crédito? Três, na verdade. Né? Falando de crédito, de manutenção e de cobrança. Né? Então, a primeira é como é que eu continuo dando crédito numa situação dessa. A gente está no estado de São Paulo aqui com uma situação onde, a partir de sexta-feira agora, a gente deve ter aí uma paralisação do comércio. Né? Então, por decreto do prefeito, a indicação é que o comércio, com exceção de supermercados, farmácias, feiras livres, né, restaurantes, fechem, né, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto muito grande no comércio. A gente tem acompanhado alguns indicadores aí de mercado à medida que a gente vem recebendo. Existe um estudo da Cielo bem interessante que fala um pouquinho sobre o comparativo, né, de transações, comparando aí as primeiras semanas de março com os meses anteriores. Né? E o grande setor prejudicado, né, dentro desse material de destaque, eu vou até colocar aqui no vídeo, é o setor de turismo e de viagens, né, que na verdade não caiu, despencou. Né? E existe então uma grande preocupação, né, além da questão da saúde, né, que sem dúvida nenhuma ela é a mais importante. Né? Existe uma grande preocupação no que a gente vai ter de legado, né? Sabe lá quando, né, essa epidemia, esse problema ele for solucionado. A gente, sem dúvida nenhuma, vai ter aí uma consequência drástica desse processo todo. E o que a gente vê é que o comércio, né? Ontem, por exemplo, minha esposa teve à noite, teve no supermercado, foi acabar comprando algumas coisinhas aí, e isso sem pavor nenhum, né? Mas a gente precisa estar aqui pelo menos suprido do básico, né? Nessa condição aí de home office. E ela falou que nunca viu uma fila no supermercado como estava ontem. Né? Então, a gente tem uma situação onde o comércio de supermercados, né, saúde, farmácias, ele está tendo um crescimento nesse primeiro momento, e demais itens do comércio, como a própria questão de turismo e viagens, está numa queda terrível. Né? E aí a gente começa a ter uma série de questionamentos de como é que a gente concede crédito nesse momento, né? Como é que a gente faz para manutenção dos clientes, ou seja, será que é um momento de eu revisar os limites de crédito, reduzir limites? Né? E aí tem uma preocupação muito grande, né? Porque no momento desse, né, um produto que eu tenho, de repente, que é um cartão de crédito de loja de varejo, né, de varejo, por exemplo, ramo mole, ramo linha branca, é uma situação específica. Né? Eu acho que até faz sentido se pensar
em revisões de limite num produto desse. Mas quando eu estou falando de um cartão de crédito bandeirado ou um cartão de crédito que tenha utilização em supermercados, farmácia, é um problema, né, a gente pensar nessa situação, porque, de uma certa forma, a gente vai estar mexendo no poder de compra no que se diz respeito a bens de primeira necessidade, alimentação e medicamentos, né? Então, a gente tem aí algumas discussões com relação a essa questão. Eu vou passar aqui alguns pontos que a gente discutiu, né, nessa oportunidade, nessa reunião também, dividindo com todos vocês, né? Existe uma outra questão que é a cobrança, sem dúvida nenhuma, né? E que, como os grandes bancos colocaram essa questão de ganhar um pouco de prazo, né, isso não é tão simples, né, para a maioria das empresas, né? Então, por exemplo, num cartão de crédito, como é que eu faço para postergar um vencimento? Não é tão simples, não existe sistema e não existe a situação em si, a não ser que eu faça um reparcelamento da fatura. Mas aí como é que eu vou fazer isso, né, e juntar esse débito para um mês futuro, para 2 meses futuro, aonde eu tenho, na verdade, muitas vezes parcelas que vão acontecer nesse momento. Então, o momento é um momento onde a gente está exatamente tentando buscar alternativas, tentando buscar soluções, e é isso que eu vou falar um pouquinho daqui para frente, em termos de o que a gente percebeu que o mercado já começa a pensar nesse momento de crise que, pelos veículos de comunicação, a gente ainda está numa fase muito inicial e ainda muito no começo. Pessoal, então vamos lá. É interessante dizer que essa reunião que a gente teve foi uma reunião onde participaram 55 pessoas aí de diversas empresas, empresas de varejo, administradoras de cartão de crédito. E aí a gente teve um papo aí durante 1 hora bem interessante, onde a gente elencou algumas das questões com uma participação bem legal, bem expressiva do pessoal. A ideia é que a gente faça isso semanalmente, bate um papo aí para entender um pouquinho o que cada um tem feito, o que cada um tem percebido, né, nesse momento. E aí vamos lá, né? A gente começou aí falando um pouquinho sobre o destaque aí do que os 5 maiores bancos já começaram a divulgar. Já falei um pouquinho disso aí, né? Ontem a gente viu uma propaganda do Itaú, né, já divulgando aí prazos de até 60 dias para renegociações de dívida ou prorrogação de parcelas. O governo, por sua vez, também se antecipou aí, acho que interessante isso, através da resolução 4782, né, que determina aí algumas mudanças, principalmente na parte de provisionamento, né? Quando eu faço uma repactuação de dívida, geralmente eu reclassifico essa operação no que se diz respeito a caracterizar esse cara como um ativo problemático, né? E o governo, através dessa resolução, diz que, nesse momento, operações realizadas até 30 de setembro não precisam necessariamente ser reclassificadas em termos de rating, né? E é óbvio que isso vale só para a parte de quem está em dia, né, e não para renegociações de atraso, mas a gente já percebe aí uma série de movimentações que eu vou falar um pouquinho também a partir de agora, né? Nesse call que eu comentei, as 55 pessoas, todos aqueles que se pronunciaram, acho que foram muito coerentes no sentido de dizer que o momento é um momento onde qualquer mudança, qualquer ação que a gente faça em termos de crédito e cobrança deve ser feita com muita responsabilidade, né? Então, eu acho que não existe nenhuma dessas empresas e eu acho que não é o momento da gente simplesmente pensar em rejeitar, fechar as portas, não dar crédito, muito pelo contrário. É um momento que alguns desses bancos, inclusive, já sinalizaram aí até, em algumas situações, dar um aumento de limite para alguns clientes que, de repente, precisem, né, de até 10%. Um movimento que a gente percebeu, né, e que é bem forte, é exatamente não negar crédito. É óbvio, a gente tem que revisar, e isso não é só no momento de crise, mas revisar nossos pontos de corte, né, nossas classificações de risco, para tentar cada vez mais colocar para dentro de casa clientes com menor risco. Então, isso acho que é um ponto aí que se sinalizou bastante.
empresas estão começando a prestar mais atenção nisso, principalmente nesse momento. E assim, existe uma preocupação com relação ao crédito nesse momento. O comércio em si vai ser, sem dúvida nenhuma, afetado de forma muito grande por esse problema. E como é que eu continuo concedendo crédito? Então, empresas que têm hoje todo o processo já estruturado com link entre PDV e o próprio processo de crédito, principalmente algumas que são ligadas a ramos de supermercado, principalmente, para tentar evitar aquele momento onde o cliente não vai até aquele ponto de crédito fazer um pedido. Ele está lá para comprar e ele quer ir embora rápido. Então, de repente, no momento do PDV, dá alguma alternativa para já sinalizar que esse cliente pode ter um cartão de crédito, ele pode, inclusive, pagar aquela compra através do cartão. Aí vai depender muito do processo de cada um dos varejistas, das administradoras de cartão. Uma das coisas que a gente também percebeu e foi bastante destacado nesse momento é a oportunidade de revisar limites. A gente sabe que dentro do mercado, principalmente de cartões de crédito, a gente tem aí de 3 em 3 meses ou em períodos específicos de revisão de limites, processo de revisão de limites, com foco em aumento de limite. E essa é uma das coisas que a maioria das empresas falaram que estão suspendendo nesse momento. Então, não vai existir nesse momento nenhum processo no sentido de aumentar limite de crédito e, muito pelo contrário, sim, de analisar e rever alguns desses limites. Por exemplo, uma das sugestões e de uma das indicações que foi dada durante o call, uma empresa de supermercado, cartões de crédito ligado a um supermercado especificamente, tem sinalizado que muitos clientes inativos, que tinham lá o cartão inativo, nesse momento estão aproveitando e pegando o cartão lá para fazer compras. O que não é nenhum problema, muito pelo contrário, o cara, preciso comprar, de repente essa é a minha alternativa, tem aqui esse cartão que eu não estava usando, agora vou aproveitar e vou lá usar. Então, uma das coisas é tentar revisar principalmente esses limites dos clientes inativos, para tentar, de repente, entender se o cara tinha um limite lá muito alto e ele não usava há muito tempo, eu tentar, nesse momento, reduzir esse limite. Existe uma preocupação muito grande também no sentido de, caramba, nesse momento, que é um momento onde eu vou precisar utilizar o crédito, caramba, a instituição vai me negar, ela vai me reduzir o limite. Então, isso também é um processo que tem sido feito com muito cuidado, para que a gente não tenha um atrito no sentido de o cliente passar lá e perceber e falar, no momento que eu mais precisei, estão me negando. Então, acho que esse é um ponto fundamental e preocupante, para que a gente, passar dessa crise, a gente continue com uma visão muito importante, muito relevante dos nossos clientes perante a instituição que a gente representa. Falou-se bastante no processo de manutenção de crédito. Então, essa questão aí que a gente já comentou, que tem sido ofertada aí pelos grandes bancos, no sentido de, se você tem um empréstimo comigo, e se você está num momento difícil, você pode prorrogar 60 dias a tua parcela. Quando a gente fala de outros produtos, isso não é tão simples. Então, algumas empresas têm tentado incentivar parcelamento de débito. A gente tem muita empresa administradora de cartão, muitas delas com processadoras, inclusive, em comum, que não tem uma funcionalidade principalmente de simplesmente postergar essa dívida, empurrar uma fatura mais para frente. O cartão de crédito é um produto que não tem essa situação. O que eu posso fazer é parcelar aquela fatura. E isso tem sido uma coisa que o pessoal falou que tem incentivado bastante, que é o processo de parcelamento de faturas. Eu tenho um cuidado muito grande em falar desse assunto e acho que é um assunto delicado. Vivi aí durante o último ano e desde 2017, quando entrou a medida do parcelado do governo, onde a gente é obrigado a oferecer um parcelamento após a primeira linha de rotativo, eu tenho percebido que o parcelamento tem criado uma série de problemas. Por quê? Quando eu oferto um parcelamento e aquele cliente tem o cartão liberado, ele ainda tem parcelas, compras lá para a próxima fatura, a composição do pagamento mínimo daquela próxima fatura vai ser os 20%, 15% daquela fatura, próxima fatura,
e mais o valor da parcela que ele fez naquele momento. 100% da parcela vai para o pagamento mínimo. Muito disso, dependendo do plano que a gente aplicou, da parcela, do prazo que a gente aplicou e da taxa de juros, a gente pode criar uma inadimplência já no próximo mês. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa questão de parcelar dívidas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o valor que a gente está parcelando e com a taxa de juros. E esse foi um dos pontos que muita gente já colocou. Muita gente está revisando nesse momento taxa de juros de rotativo, taxa de juros de parcelado. A gente viu aí uma medida onde a Selic caiu mais um pouquinho, né? Então, de novo, menor percentual histórico. E aí, talvez, com base no Covid-19, a gente tenha finalmente a sensibilidade aí de repente, ter algumas taxas do rotativo, do próprio parcelado, reduzidas também, para evitar uma inadimplência futura. Muito se falou também em cobrança, né? E eu acho que aí é um ponto bem interessante. Primeiro ponto que foi destacado é, putz, cara, a gente está revendo aqui o nosso prazo de quebra de acordo e o nosso prazo de negativação. E aí é bem interessante, né? E, de novo, eu trabalho com cobrança, eu não tenho o objetivo de ser simplesmente de isentar as ações de cobrança, e não é disso que eu estou falando, mas vale a pena, e aí um momento como esse faz a gente repensar, se eu ser mais duro com esse cliente, vai fazer com que eu resolva o meu problema, né? Porque o momento é um momento onde muitas vezes o cara não vai ter dinheiro e aí eu vou quebrar o acordo que ele fez. Pô, será que faz sentido nesse momento? Então, empresas estão sinalizando que estão postergando o prazo de quebra de acordos, prazo de quebra de parcelamentos, né? Isso é importante. E nesse momento também de dificuldade financeira, né, também não faz sentido eu ir lá e mandar mais um registro de negativação, né? Ou mandar o primeiro registro de negativação do débito daquele cliente, que exatamente está no momento fragilizado, no momento problemático. Muitas empresas falaram que um dos pontos é que estão tentando revisar seus planos de negociação, né? Então, de repente, se eu tenho lá um plano com juros em 12 vezes, talvez o momento seja, será que de repente eu não posso oferecer um plano de 3 a 6 parcelas sem juros? Acho que essa é uma outra alternativa que pode ajudar e facilitar o cliente nesse momento. Um dos pontos que a gente discutiu também na conversa de manhã foi a situação de empresas de cobrança, né? Que a gente sabe que a gente está vivendo um momento, né? Tem vários memes aí sobre o home office. No começo desse vídeo aqui dá para perceber, inclusive, meu cachorro latindo, né? Aí eu parei para dar uma bronca nele, mas cachorro a gente não consegue fazer igual filho, né? Meu filho já vive nesse momento meu de home office, eu já trabalho em home office há algum tempo, então aqui em casa está todo mundo acostumado, né? A hora que eu estou falando, fazendo um vídeo, todo mundo fica quietinho. Mas a gente está vivendo esse momento de home office, né? E é um momento bem interessante, onde nem todas as empresas conseguem estar provendo uma possibilidade de todos os funcionários trabalharem em home office, mas a gente tem percebido movimentos de empresas de call center, né, de cobrança, que estão começando a se movimentar, né, e tentando tirar até os seus operadores lá da PA e mandar eles para casa. Algumas pessoas, né, e alguns desses gestores que participaram desse call comentaram de empresas de cobrança que já 70% da operação ele já botou em home office, né? O que o cara fez? Ele pegou lá e falou, bom, quem que tem internet em casa? Eu tenho, a tua banda é boa, teu plano é bom, puta, legal, então vamos fazer o seguinte, ó, o meu sistema, ele permite acesso pelo web e o meu discador, eu também posso conectar ele pela web, né? E eu posso, através de repente, uma VPN, alguma coisa que eu tenho em termos de tecnologia, disponibilizar o acesso lá na casa do funcionário. Cara, isso é fantástico, porque assim, né? Geralmente são nos momentos de crise que surgem as melhores ideias, né? Surgem as revoluções, surgem as oportunidades, né? E eu acho que essa é a beleza desse processo, né? Se é que a gente pode falar que tem alguma beleza, mas eu acho que sempre tem o lado positivo, né? De qualquer momento de crise, eu acho que é esse, da gente conseguir achar mudanças, né? E novos processos que vão, sem dúvida nenhuma, coexistir daí para frente, né? E ter situações que a gente antes não vivenciava.
Então, pessoal, a gente teve bastante assunto, né? Eu acho que eu tentei resumir aqui nesse pequeno vídeo. Eu acho que tem um outro fator. Eu falei no início do vídeo que eu não queria aproveitar para falar aquilo que a gente tem ouvido aí de monte na televisão, né? Mas é um momento, sem dúvida nenhuma, delicado, né? Eu tenho ouvido muitos amigos meus aí, até alguns vídeos, né, pelo Facebook, pela internet, pessoas que têm sinalizado um pouco a importância que a gente respeite o momento, né? Então, se a gente puder, a gente tem que se preservar e preservar aqueles que são do grupo de maior risco, né? Preservar idosos. Então, a gente tem que evitar de se movimentar, evitar sair de casa, dentro da casa da gente, quando a gente também tem alguma movimentação externa, é procurar fazer o maior nível de higiene possível. Eu postei no Facebook que a gente esperava, isso não é uma frase minha, eu li isso e achei interessantíssimo, né? Que a gente esperava que em 2020 os carros já iam estar voando, né? Que a gente já ia estar vendo carros voando em 2020, e a gente está vendo o povo ensinar a gente a lavar as mãos. Mas, enfim, eu acho que é um momento, de novo, de tudo que a gente tem de ruim, de crise, eu acho que a gente sai daqui mais fortalecido. Eu acho que a humanidade já sobreviveu aí a 2 grandes guerras. A gente brinca aqui que a gente não tem precedente em relação ao que está acontecendo. O que pessoas falam que o mais próximo do que está acontecendo hoje foi o que aconteceu na crise de 1929, e aí realmente a maioria de vocês não viveu essa crise, então a gente não tem como saber exatamente o que foi isso e se é algo do mesmo tamanho do que a gente está vivendo agora, né? Então eu acho importante que a gente tenha consciência, né? Também via outros vídeos aí, uma senhora falando que sobreviveu ao Holocausto, ficou escondida num buraco durante não sei quanto tempo, aí depois fugiu de outro, ficou num quarto fechado, escuro, né, escondida, e aí agora a gente não consegue ficar dentro da casa da gente, né, um período que a gente está precisando. Então, eu acho que é muito importante, eu falo para vocês, empresários também, existe hoje tecnologia, viabilidade para a gente conseguir botar o povo mais em home office, né? E home office é um processo que, a partir do momento que você aprende a trabalhar na sua casa com a disciplina necessária, né? É algo fantástico de se fazer, porque você não perde tempo com locomoção, você não perde tempo com papinhos, né, paralelos, muitas vezes. O próprio cafezinho você vai tomar rápido e volta, né? E então acho que é algo que, se bem administrado, ele funciona de uma forma muito efetiva, né? Então eu queria reforçar vocês, né? Eu acho que depois desse período todo, como eu disse, a humanidade já sobreviveu aí a 2 guerras, a inúmeras crises sociais, econômicas, né? E também crises de vírus, também de doenças. E eu tenho certeza que a gente vai superar mais essa crise, a gente vai superar mais essa pandemia, e tenho certeza que a gente vai sair mais forte disso. Sem dúvida nenhuma, pessoas, talvez empresas, fiquem pelo caminho, é a vida, né? Infelizmente, né? E de maneira nenhuma isso é algo natural, é algo triste, é algo que machuca a gente que passa por isso. Hoje você liga uma televisão e tem hora que você até muda de canal para tentar ver outra coisa, porque é só realmente falando do próprio coronavírus. Então, de novo, gente, eu acho que a gente tem aí um papel muito importante enquanto gestor de crédito, gestor de cobrança. É um momento da gente revisar o que a gente pode fazer nesse momento de crise, e eu tenho certeza que depois disso tudo a gente vai sair fortalecido. Eu queria agradecer mais uma vez você que está me ouvindo. Esse vídeo eu vou estar compartilhando aí com todas as pessoas que participaram desse call também hoje com a gente, hoje de manhã. Essa foi uma iniciativa que a gente teve, né? A gente da FAICO, da Go-On, teve, e a gente acredita muito que nesse momento é um momento onde não existe competição, não existe concorrência, né? A concorrência está no mercado, natural,
né? Mas nesse momento a gente precisa estar junto, compartilhando experiências, compartilhando as melhores práticas. E aí eu queria agradecer as 55 pessoas que participaram do call de hoje de manhã. Fiz esse vídeo também para dividir com vocês o que a gente conversou, né? Para dividir com aqueles que não puderam participar. Alguns, logo na sequência, me falaram: puxa, não pude participar, queria saber o que foi discutido. É uma iniciativa que a gente está propondo nesse momento de crise, a toda semana, fazer um link, bater um papo, entender o que mais a gente tem visto nesse mercado e dividir com vocês, até porque não adianta a gente pensar que o problema está só dentro da nossa casa, o problema está aí e ele é mundial, ele não é nem nacional. Galera, muito obrigado mais uma vez. Curta o link aí, assine o canal, compartilhe o vídeo, esteja comigo, tabele comigo e aí vamos fazendo esse conteúdo a cada vez mais amplo e mais disseminado aí a todo mundo que precisa dessa indicação e desse conteúdo específico. Grande abraço e até a próxima.